para haver dolo nesse caso, então precisaria que durante a atividade eles se dessem conta de que ela não estava atada ou desconfiassem e mesmo assim assumissem o risco. A gente precisa, nesse caso específico, tem um elemento muito central que eu não consigo, pelo menos num primeiro momento com o que a gente tem de informações, eu não consigo imaginar alguém assumindo um risco que é praticamente certo de ocorrência da morte. Quando tu arremessas alguém de uma altura de aproximadamente 40 metros, teria, por esse motivo, a necessidade de se ter uma perícia para confirmar se esse arremesso é morte certa ou não é, mas eu imagino que tu arremessar, pela lei da gravidade, arremessar alguém de uma altura de 40 metros, a morte é praticamente certa, eu não consigo incrementar um risco. O arremesso, por si só, já traria a morte. Então, toda essa discussão relacionada a essa situação intermediária, ela deixa de existir. O que me parece aqui, uma questão mais técnica mesmo, é que nós estamos diante de uma situação de culpa, num primeiro momento, pelo menos. Teria que, realmente, se eu tivesse uma situação envolvendo todo esse descuido, eu diria assim, não cuidado com os equipamentos, eu teria a possibilidade de estabelecer essa discussão envolvendo o dolo eventual. Mas, ainda assim, a gente tem um problema maior, não sei se tu consegues me entender, Eduardo, que é a impossibilidade de incremento de um risco de um resultado que é certo. Se eu arremessar alguém de 40 metros, é certo que a pessoa vai morrer. Então, eu não estou incrementando um risco, entende? Eu estou contribuindo para que ocorra a morte. 40 metros, para quem está nos assistindo, é mais ou menos um prédio de 13 andares, então é alto demais. Eu quero falar, professor, sobre a consequência de ser enquadrado em culpa e ser enquadrado em dolo, mas antes ouvi do Wagner também mais sobre protocolos. O professor falava de risco. É uma atividade que consegue se eliminar o risco, se mitigar ao máximo o risco, ou é uma atividade de fato de muito risco? Bom, eu pratico esportes de aventura desde os meus 16 anos. Eu sobrevivo disso há muitos anos, fiquei muitos anos ligado à aventura, trabalho somente com resgate, então eu tenho 30 anos praticamente aí ligados à atividade de aventura, nunca tive nenhum problema, pessoas que estiveram comigo nunca tiveram nenhum problema, tem como mitigar tudo. Tem como realizar atividades de aventura, esportes de aventura e até mesmo de forma pessoal, que a gente chama que são os esportes radicais, que seria o esportista praticando atividades um pouco mais extremas, totalmente mitigado, porque a gente tem equipamentos que realmente a gente consegue eliminar esse risco, pela qualidade do material que a gente coloca. É importante dizer que esse gargalo que se abre para pessoas montarem grupos, empresas que não são empresas, infelizmente é uma falta de fiscalização. Tá? Então, assim, a gente tem sim regra, tá? A regra ela existe, a norma ela existe, a ABNT colocou aí diversas normas de turismo de aventura, são 20 anos trabalhando em cima das atividades normativas, de normas para as atividades existentes, mas a inexistência da fiscalização ela é muito grande, então esse gargalo ele é imenso. Tá? E é bem importante a gente entender que o Rio Grande do Sul trabalha de uma forma, Paraná uma forma, Santa Catarina uma forma. Então, assim, a gente não conseguiu ainda implementar isso como uma forma geral. A norma ela é a mesma. A forma de atuar é que ela é diferente. A gente pode fazer atividades hoje com uma grande segurança num estado do Brasil e fazer a mesma em outro lugar, porque assim, ainda não tem isso procedimentado. Isso é um problema. Diferente de normas de trabalho, por exemplo, que a gente sabe que a regra também ainda existe problemas, mas é muito mais forte a fiscalização. E onde que se encontra se a empresa ela está regulamentada, se o equipamento é o equipamento correto, se eu quero fazer atividade... Hoje a gente busca através da Cadastur. A empresa que está ligada ao cadastro do turismo, está vinculada, e nós temos uma gerência, hoje também no Brasil tem uma instituição chamada ABETA, que é a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura. Então, você também entrando pela ABETA, algumas empresas são cadastradas, segue uma regra, um protocolo para estar ali dentro, você tem uma garantia, então você tem selos. No Rio Grande do Sul hoje, entrando no site da Secretaria de Turismo do Estado,
tem empresas ligadas ao turismo de aventura. Nós temos parques maravilhosos no Rio Grande do Sul que atuam com atividades extremamente sérios e que, óbvio, né, que esse problema, né, essa tragédia, ela tem consequências até para empresas sérias. As pessoas acabam tendo medo, né, porque da mesma forma que eu sou um esportista, eu também sou pai, né? Minhas filhas vão fazer alguma atividade, eu fico, vai com quem? Quem é? Me manda aí uma foto, deixa eu ver quem é a empresa, vamos ver como é que é o equipamento e tal. A gente tem esse receio, né? Então é natural para todos, né? Perfeito. Tu trouxeste uma série de equipamentos, vou pedir para o pessoal lá do Switch dar uma focadinha aqui para entender o que seria o básico aqui, o que é indispensável e como que a gente afere a qualidade, afere se está em boas condições. Só olhando aquelas imagens, tu já conseguiste ver que tinha um desgaste. Então, né? assim, indispensável, né? O cinto, seja ele um cinto mais completo ou um cinto esportivo, né? As cordas, a gente tem uma qualidade de corda. Hoje, infelizmente, o Brasil não tem corda certificada, tá? É importante dizer isso, tá? As cordas certificadas, elas têm que ser cordas que são importadas ainda, né? Nós temos cordas muito boas no Brasil, não estou dizendo que as cordas nacionais não são boas, temos corda muito boa no Brasil, mas as cordas certificadas passam por um outro processo. Os conectores, né, que são os mosquetões, sistemas de freio, as fitas. Primeiro é a integridade, né? O equipamento ele tem que estar com uma integridade, né? Não pode estar sujo, né? A gente vê, às vezes, a corda está jogada lá, o pessoal acaba não tendo cuidado, né? É importante, visualmente, o equipamento ele estar em bom estado, tá? Questão de comunicação, né? Sempre ter bons rádios, né? Uma boa comunicação, aparatos para primeiros socorros, né? Primeiros socorros são essenciais, né? A pessoa tem que estar preparada para atuar dentro daquela atividade de primeiros socorros. E acredito que seja isso, assim, primeiramente, né? A gente ter um equipamento e ter um protocolo. E ter esse checklist, né? Então, a empresa, né, o profissional, ter um check. E ele saber se o equipamento está bom ou não, se ele tem uma forma de rastreabilidade desse equipamento, né? Tudo isso é muito importante. Em seguida eu quero entender um pouquinho como a gente observa o comportamento do instrutor, ver quando o instrutor ele realmente está, de fato, seguindo o protocolo, quando ele entende do que ele está fazendo, mas antes ouvir um pouquinho o professor Clementel sobre a consequência de ser classificado como um homicídio culposo ou doloso. A gente não está falando de uma mera definição que vai ficar para investigação, né? Tem um impacto nas penas super importante. Perfeito, Eduardo. Bom, o primeiro reflexo a gente já visualizou a partir do desencadeamento da prisão em flagrante. O primeiro efeito direto desse enquadramento foi a viabilidade de uma prisão cautelar. As pessoas que estão sendo investigadas e que, em tese, são aquelas que seriam as responsáveis diretas, por homicídio culposo, nós não teríamos a possibilidade de um decreto de prisão cautelar, tendo em conta que o Código de Processo Penal, no artigo 313, afasta a possibilidade da prisão preventiva em casos de crimes culposos. Então, um primeiro reflexo seria esse. O segundo reflexo, que eu acho que é importante, é que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Então, se eu tenho uma situação em que há um enquadramento numa hipótese de homicídio doloso, por dolo eventual, estas pessoas eventualmente acusadas num momento posterior, após uma conclusão de uma investigação e uma denúncia pelo Ministério Público, elas poderão ser julgadas pelo tribunal do júri mais à frente. Ao passo que uma eventual imputação por homicídio culposo não se teria o julgamento pelo tribunal do júri. É julgado por um juiz singular, um juiz togado, e, portanto, é um procedimento mais abreviado. E, por fim, naturalmente, a questão da sanção, que, claro, diante de todo esse desfecho, nós nos questionamos, e acho que é esse o grande ponto, né? Se nós estamos diante de uma situação de total imprudência, negligência, ou até mesmo imperícia, e as pessoas que atuaram e ali praticaram essas atividades, não agiram com o dever de cuidado objetivo que delas se espera, se isso, a partir do momento em que o direito penal dá como resposta uma situação de que este fato teria uma possibilidade de enquadramento num homicídio culposo,
se ter uma pena completamente inferior ou diferente daquela para o homicídio doloso. A regra é que a pena para homicídio culposo é de 1 a 3 anos, podendo ter causa de aumento por inobservância de regra técnica. Então, se poderia chegar a aumentar a pena, por exemplo, a 1/3, ao passo que o homicídio doloso existe a possibilidade dessa pena ficar entre 6 a 20 anos. O homicídio culposo não ficaria nem no regime fechado, né? Então a prisão preventiva também ela seria uma contradição, né? Enquanto está investigando, fica preso, quando é condenado, não tem uma pena em regime fechado. Mais ou menos isso? Eduardo, a gente tem uma discussão interessante com relação a isso, que é o seguinte, alguns crimes admitem, aqueles crimes que eventualmente têm uma pena máxima de 4 anos, uma pena fixada abaixo de 4 anos, admite o que nós chamamos de possibilidade de substituição por penas restritivas de direito, né? Como nós estamos diante de uma hipótese eventual de homicídio culposo, a pena não ultrapassaria 4 anos, então, em regra, se poderia avaliar a possibilidade de uma pena restritiva de direitos, que não seria a pena privativa de liberdade, ou seja, a pessoa não ingressaria dentro do sistema prisional, em regra, se partir do pressuposto daquilo que a lei permite, tá? Mas existe uma questão muito interessante, que é a diferença entre cumprir a pena por força de uma condenação e a necessidade de uma prisão cautelar. Então, a gente discute muito essa situação no âmbito jurídico, que é mesmo em casos em que a pessoa não ficaria, exemplo, um dia presa dentro do sistema prisional para cumprir uma pena, ela ter a possibilidade de acabar tendo contra si uma prisão cautelar. Se isso não geraria, de certa forma, uma contradição. E, juridicamente, tá, pensando naqueles requisitos da prisão preventiva, teoricamente se pode admitir uma prisão preventiva mesmo para crimes que tenham uma pena inferior a 4 anos em caso de eventual condenação. Para preservar a investigação, por exemplo. Exato, para preservar a investigação, abala a ordem pública. Me parece que aqui tem uma situação de ordem pública muito significativa.